tema de hoje, ele foi aqui, ó. Ele foi escolhido, ó. Ontem eu coloquei em votação, né? Qual tema vocês querem para a live de amanhã? Coloquei ontem a live de amanhã, que é hoje. Aí ficou lá um pouquinho, o Rapport ficou um pouquinho. PNL para idiomas ficou em segundo lugar. E ganhou feridas emocionais. Então esse é o tema da nossa live de hoje. Como é que a gente trata... A gente não, né? Como a programação neurolinguística pode ser útil em casos de feridas emocionais. Então, aqui, tira isso aí. Então vamos por partes, como faria um esquartejador e não um estripador. Bom dia a toda gente, por causa disso toda gente. Bom dia a toda a gente que está a chegar aqui, bom dia a toda a gente que está a chegar. Estou dando um oizinho aqui naquele tchauzinho, né? Opa, aí ó, mas mexer, aí dá zebra, ó. Mas enfim. Então vamos por partes aqui, ó. Bem, se você não me conhece, eu sou o professor Rogério Castilho. Você conhece também, sou, né? Não muda o nome se você conheceu ou não. Sou psicólogo, neurocientista e trainer em programação neurolinguística. Todos os dias faço lives aqui no canal no Instagram. Você está vendo ao vivo? Bom dia. Se você está vendo gravado depois, ou no Insta ou no YouTube, eu faço uma interface, né, entre os meus 3 saberes, que é a psicologia, a neurociência e a programação neurolinguística. Aqui são lives de PNL na prática, é o nome de uma série, né? PNL na prática. E o tema de hoje são feridas emocionais. Então vamos juntar os saberes aí e explicar o que é uma emoção, né? Emoção é uma reação bioquímica, neurobioquímica. Quando você ouvir o termo neuro, entenda que estamos falando do cérebro, ok? O corpo humano é feito de células. E o cérebro tem células específicas chamadas de neurônios. Ele tem outras células, as células da glia, substância nigra. Ele tem outras composições, mas a maior parte do cérebro é composta de neurônios, 86 bilhões de neurônios. Então, quando o termo neuro está associado, envolve alguma coisa sobre o cérebro. Então, a emoção é uma resposta neurobiológica a um estímulo. O que é um estímulo? É uma provocação, geralmente externa. Por exemplo, agora eu sou um estímulo. Se você está vendo a imagem, olhando para o seu celular, eu sou um estímulo visual para você. Se você está com fones, ou enfim, não está olhando, eu sou um estímulo auditivo para você. Os livros que estão ao fundo aqui, propositalmente desfocados, eles são um estímulo para você. Eu estou sem a dor no hoje eu estou sem chapéu, sem boné. Deixa eu ver se eu coloco essa boina aqui, ó. Por acaso ela está perto. Deixa eu ver se eu consigo faz um bom composer. Faz ou não? Volta aí. Você acha com boina ou sem boina? Coloca aí para mim. Com ou sem? Só põe aí. Com ou sem? Acabei de colocar uma boina aqui. Se você está olhando, isso é um estímulo também para você. Nosso cérebro capta 11 bilhões de estímulos todos os dias. 11 bi. Temos 86 bilhões de neurônios e o cérebro capta 11 bilhões de estímulos todos os dias. E aí, esses estímulos vão gerar algum tipo de reação, tá? As emoções... E agora? A Elizabeth falou com boina. A Claudilene falou sem boina. Vamos lá, quem desempata aí? Com boina, sem boina. Vamos lá, quem desempata aí? Vamos lá. As emoções, elas são respostas neuroquímicas a estímulos externos ou internos. O que é um estímulo externo? É algo que vem de fora. 100, pronto, ganhou. 2-1, ganhou. 100. Estímulo externo é algo que vem de fora. Exógeno, EXO, exógeno. Um estímulo interno é um estímulo endógeno. Um pensamento é um estímulo interno, que, em última análise, ele tem uma origem externa. Os nossos pensamentos têm origem externa. A gente capta informações do mundo, como eu disse, 11 bilhões de informações todos os dias. E estas informações ficam armazenadas e vão gerar os nossos pensamentos. E acaba sendo nosso porque a gente gerou, mas ele tem uma origem externa. E os pensamentos ou os estímulos vão gerar em nós emoções. Emoção é uma resposta bioquímica. Nós somos um caldo químico. Nós somos uma sopa de elementos químicos. Nosso cérebro trabalha 24 horas, 100%. Então, um neuromito muito famoso é que usaríamos apenas 10% do cérebro, coisas assim, né?
bastante longe da verdade isso, tá? Nós usamos 100% do cérebro e todo o tempo. Então as emoções, elas fazem parte da nossa existência. Existem emoções que nós reputamos como positivas, existem emoções que nós atribuímos características negativas. Existem emoções mais intensas, existem emoções menos intensas. Existem emoções que nos derrubam e existem emoções que nos animam. Anima quer dizer, anima é alma. A ferida emocional, que é o tema da nossa live de hoje, ela se dá quando interpretamos que um estímulo gerou em nós uma emoção negativa. Uma ferida emocional, ela pode surgir de uma decepção, ela pode surgir de uma surpresa desagradável, ela pode surgir de uma sequência de acontecimentos. Famoso e popular, uma relação, qualquer tipo, tá? Qualquer tipo. Ontem nós falamos de PNL nos relacionamentos, foi a live de ontem. Uma relação de qualquer tipo. Nós somos seres relacionais, é impossível viver sozinho no mundo. Uma relação de qualquer tipo, ela pode ir esfriando com o tempo e é o que mais acontece, né? Eu gosto de um memezinho, uma foto assim de crianças brincando na rua e o texto é assim: um dia você brincou com os seus amigos pela última vez, mas nenhum de vocês sabia disso. Todos nós, né? Brincamos na rua, com pular corda, pega-pega, esconde-esconde, enfim. E foi a última vez e a gente não tinha noção daquilo. Então, eram relações que elas foram se esvaindo por consequências, contingências. Quando eu era criança, meus pais, a gente mudou muito de casa. Morava num lugar, criança pega amizade fácil, né? Ia pra rua, brinca aqui, não sei o que lá, passava um tempo no caminhão, botava as coisas e mudava. E aí aquela relação era rompida e geravam feridas emocionais. Algumas mudanças foram traumáticas, eu me lembro, quando eu era muito pequeno, não lembro. Mas algumas eu lembro de chorando na boleia do caminhão, olhando os amiguinhos dando tchau, e dizendo, eu vou vir aqui todo fim de semana. Mentira, não fui mais, nunca mais. O que acontece? Mudava de bairro, criava novos amigos no novo bairro, criava uma nova relação, criavam novas conexões, que também geravam feridas emocionais. As feridas, elas podem ser desde muito simples, por exemplo, eu me lembro lá nos 12, 13, eu morei num lugar que era uma grande era um cortiço, era assim, uma casa muito grande, antiga, e que o dono dividiu, cada 2 cômodos morava uma família. Tinha um banheiro coletivo, e cada 2 cômodos morava uma família, então morava muita gente ali. E tinha muita molecada, a gente era amigo, ficava brincando, a casa era muito grande, tinha um quintal enorme, um estacionamento, era muito grande. Na rua Apeninos, no Paraíso. Anos depois eu fui estudar na Unip, da mesma rua, eu passava em frente, ficava olhando. A casa não existe mais, mas eu olhava, eu morava aqui, eu brincava aqui. E aí a gente ficava brincando na rua ali de qualquer coisa, criança brinca de qualquer coisa. E até que os pais vinham e nos convocavam, né? Chega, bora, entrar, tomar banho, dormir, jantar, sei lá o quê. Causavam pequenas feridas, porque a gente queria ficar ali e tinha que romper. Se você joga o tarô, isso é a carta 13, a carta 13 é a morte. E aí quando a pessoa joga o tarô e sai a morte, eu vou morrer, né? Então qualquer rompimento é uma morte, qualquer rompimento é uma morte. Então se você está brincando com seus colegas no quintal, na rua, sei lá, qualquer lugar, e seus pais chamam você para dentro de casa, é uma morte, é um rompimento, gera ferida emocional. Óbvio que gera uma ferida muito tênue, por quê? Dia seguinte você está ali de novo. Agora quando você muda de bairro, já aconteceu isso com você? Você mudou muito? Coloca aí pra mim pra eu saber se você mudou muito ou você mudou pouco. Eu conheço pessoas que nascem, vivem a vida toda na mesma casa. Você já mudou muito? Eu mudei muito. Houve um período da vida que eu tinha 35 anos, eu acho, havia morado em 35 lugares. Dá uma média de 1 por ano. Você mudou muito ou mudou pouco? Coloca aí pra eu saber. Mudou muito ou mudou pouco? Essas mudanças geram feridas. Leves, tênues, como uma ferida que você faz em casa, uma ferida física. Você se machuca em casa quase que todos os dias. Uma pancada, uma batida, um pequeno corte, um furinho, prende aqui, ó, tô com uma prancheta aqui. E aí eventualmente você prende o dedo aqui, ó, ai, é uma ferida que obviamente não vai causar danos mais graves. As feridas emocionais, elas se dão desde pequenos rompimentos, como eu exemplifiquei aqui, pequenas mortes. Aqui, ó, a Elizabeth mudou muito.
O Tom mudou muito, casa, bairro, estado. A Claudilene só 4, quero mudar mais. A doutora Julie, mudei muito, tive muito problema familiar. Mudei muito também. E causam pequenas feridas. O Wendel, 6 mudanças dentro do mesmo bairro. O Wendel é meu amigo lá de São Paulo, ele mora na região central. E ele tá dizendo, 6 no mesmo bairro. Então são pequeníssimas feridas, porque tá ali ainda no mesmo ciclo, né? E uma mudança de estado. As feridas emocionais, então eu tô graduando aqui, ó. Nós estamos conversando para graduar. Ela começa desde a pequena feridinha assim, vamos dormir. Chega de brincadeira, vamos tomar banho. O Anderson mudou 8 vezes. Causa uma pequena ferida, né? Poxa, eu queria continuar brincando aqui. As feridas médias. Ferida média é o quê? Uma pequena discussão, uma briga, pequenas ofensas, sei que lá e tal. A psico mudando às vezes. Lulu, 3 mudanças de países, causa grandes feridas. Grandes, pode causar, desculpe. Pode causar. Pode, não é obrigatório, né? Feridas médias, né? E as grandes feridas emocionais, elas envolvem rompimentos definitivos, como divórcios, demissões, morte, mudanças bruscas. Aqui, ó, Lulu Up colocou aqui, ó, 3 mudanças de países. Então vamos supor que ela num país fez grandes relações e mudou de país, as distâncias são muito longas. Eu não sei quando foi isso, hoje em dia temos essa conexão aqui internética. Mas se foi pré-internet, os rompimentos eram bruscos. Você mora num país, vai morar em outro, sem muito acesso às pessoas com as quais você criou vínculos, você tem uma ferida ali. Então a ferida emocional grave, ela envolve rompimento definitivo, tá? De novo, divórcios, demissões, morte. Uma ferida emocional média envolve o quê? Discussão, briga, fala comigo, não sei o que lá e tal. E as feridas leves a gente já comentou aqui. Como é que isso se dá no cérebro? Bem, nós temos o nosso cérebro, ele é plástico, ele não é elástico. Elástico você estica, ele volta. Nosso cérebro é plástico no sentido de que ele vai se moldando. Um exemplo aqui, quando você vai morar em outro país, quando você vai passear em outro país, o seu cérebro já começa a mudar. Por conta de Psicoedilene, mudança total quando me separei, foi triste. Isso é uma ferida emocional grave. Grave. O cérebro, ele se adapta. Você vai morar em outro país, é uma outra cultura, é uma outra paisagem, é um outro idioma, é um outro alimento, é outro cheiro, outro gosto. São outros inputs, outros estímulos. E o cérebro começa a se adaptar. O cérebro se adapta muito rápido, tá? Ele começa a se adaptar àquela nova realidade. Ele se mexe mesmo. O cérebro, ele é um organismo vivo. Ele se mexe, ele se molda, ele muda de tamanho. Externamente, né, no córtex, e internamente. Por exemplo, pessoas que desenvolvem uma boa memória, elas têm um aumento físico da região chamada hipocampo, que é responsável pela memória. Só um parênteses aqui, já que Lu falou de mudança, eu sei que ela morou na Inglaterra e tal. Os taxistas da Inglaterra, para o sujeito ser taxista, ele precisa fazer um teste e mostrar que ele conhece todas as 25 mil ruas de Londres. 25 mil ruas decoradas. O teste para se ter a licença de taxista em Londres é assim, ó, é uma pergunta assim, ó, para ir da estação tal até o parque tal, qual o trajeto? Ele tem que fazer o trajeto. Ele tem que memorizar 25 mil ruas. Então foi feito estudos de mapeamento de hipocampo, que é a região do cérebro responsável, uma das, né, responsáveis pela memória, que fica no sistema límbico. Então mapearam por RFMI, ressonância magnética funcional, antes do sujeito fazer os testes e depois. E o hipocampo dele aumentou. Tal qual um músculo, quando estimulado, ele cresce de tamanho. O hipocampo também, tá? Então o cérebro aumenta tanto a parte do córtex quanto as partes subcorticais. Samara, pai e mãe falecidos, dor gigante. Dói bastante. E a gente conversou sobre isso, Sam. Meu pai morreu faz mais de 30 anos. Acostume-se, vai doer para sempre, tá? Vai doer para sempre. E aí o que a gente recomenda? Que se desenvolva estratégias compensatórias. Não é assim, eu perdi meu pai, então agora eu vou arrumar outro pai. Não, pai é um só. Pai é um só, mãe é um só. Dedica o seu amor a quem está vivo. Dedica seu amor à memória do seu pai. Essa é eterna. A presença dele não é, mas a memória é. Dedica o seu amor a quem está vivo, para que as pessoas, quando você partir,
sofrem um pouco menos do que você está sofrendo. Elas têm a resiliência, a resignação de dizer assim, bom, Samara se foi daqui a 50 anos, mas a gente conviveu bastante, a gente trocou muito, a gente teve uma boa relação. Morte faz parte. Nós somos mal educados no sentido de morte. A gente não aprende a lidar com a morte. E é uma coisa natural, né? Então, quando a gente tem um contato com outra pessoa, em frações de segundo, o nosso cérebro decide se a gente gosta daquela pessoa ou não, tá? Quem decide se a gente gosta de alguém ou não é o nosso sistema límbico. Ele, assim, frações de segundo, ele olha para uma pessoa e diz não, né? Ele determina se aquela pessoa é confiável ou não. A gente já falou sobre isso em outras lives. Não é que você pensa se gosta da pessoa ou não. Não, você apenas justifica aquilo que o seu cérebro diz para você. O nosso cérebro é o mesmo da caverna. Na caverna a gente olhava um outro ser e imediatamente determinava se ele tinha uma aparência agradável ou não. O que é uma aparência agradável? Ele parece comigo? Se ele parece comigo, pode ser que ele seja da minha tribo, talvez ele não vai me agredir. Ele é diferente de mim? Provavelmente ele é de outra tribo, ele pode ser que ele seja perigoso. Então nós gostamos de pessoas parecidas, fisicamente falando. Nosso cérebro, nosso segundo cérebro límbico, lá no sistema, nossa amígdala, ela detecta se a pessoa é amistosa ou é perigosa. Depois, esse é o sistema bottom-up, que o Daniel Kahneman chamou de pensamento rápido. Depois, o nosso córtex vai justificar porque que a gente gosta ou não. Então a gente é apresentado a pessoas, nosso cérebro fala para nós se a gente gosta delas ou não, e aí a gente determina a qualidade das nossas relações. Quando é uma convivência forçada, você vai trabalhar num lugar, você não pode escolher se você gosta daquela pessoa ou não. Você vai trabalhar com aquela pessoa e acabou. Quando você vai para a escola, você é cercado de pessoas que o seu cérebro fala não gostei delas, mas você tem que conviver. Quando uma pessoa vai presa, está na cadeia, aí pior ainda, não pode escolher nada. Tudo bem? E isso gera as nossas relações. A qualidade das nossas relações é determinada pelo nosso sistema límbico, que é o cérebro emocional. E é disto que nós estamos falando. Claudiane, dói mesmo, Castilho. Perdi pai e mãe. Obrigada pela dica. Dor da rejeição profunda na alma. Então, vamos dar dicas aqui, né? A segunda parte da live vai ser sobre dicas como é que a gente enfrenta isso, porque faz parte da vida, ok? A rejeição, a dor, a perda faz parte da vida. A morte, então, é a única certeza. Você não sabe se você vai almoçar hoje. De manhã, você está vendo ao vivo, você não sabe se você vai... Eu não sei se eu vou terminar essa live, se eu posso ter um piripaque e morrer aqui durante a live, ou você que está assistindo. Você não sabe se você vai receber uma notícia maravilhosa, que você perde até a fome e não almoça. Você não sabe, a gente não sabe de nada. A única coisa que a gente sabe é que vai morrer. E mesmo assim, olha isso, hein? A única coisa que a gente sabe é que vai morrer. E mesmo assim causa um espanto, né? Morreu, meu Deus, como assim? Ele morreu no pó. Uai! Então, as emoções são frutos da nossa percepção de avaliação do ambiente. Então eu avalio uma outra pessoa, eu avalio um ambiente, e isso gera em mim uma emoção. Emoção é do latim, emovere, o que vai fazer com que eu faça algo. Movere, como se fosse um e-book, um e-mail. Então a emoção vai me impelir a algo. Eu hoje pela manhã desci aqui e fui caminhar à beira-mar. Eu moro pertinho da praia. Quando eu olho o mar, eu tenho uma emoção. O meu sistema límbico observa aquilo. Nosso cérebro gosta da natureza. Gente, você quer ter uma vida emocional saudável? Tenha contato com a natureza. Eu tenho a praia, eu vou à praia. Você não tem praia? Vá ao campo, à praça, ao parque, à árvore, à grama. Compre um aquário, tem um peixe na sua mesa de trabalho, um peixinho. Natureza, nós somos seres da natureza e estamos vivendo uma vida eletrônica. Eu estou aqui na frente de um telefone esperto, atrás tem um computador, em cima tem um ring light. É muita eletrônica e o cérebro está falando, cadê a natureza, cadê? E aí a gente entra em ansiedade. A Elizabeth, vivi em um relacionamento abusivo por 23 anos. Me libertei, mas agora minha filha de 8 anos está bem rebelde na perua escolar, na escola, no condomínio. O pai falou que era pela nossa separação. O pai é psicólogo? O pai é psicólogo, Elizabeth? Se não é, é apenas uma opinião. E eu recomendo uma neuropsicóloga, um neuropsicólogo. Passe a sua pequena de 8 anos por uma neuropediatra. É a minha recomendação, tá? Pode ser, claro, pode ser por conta da separação, como pode ser por muita coisa. Pode ser por muita coisa. Nós temos, desde pequeno eu ouço isso, né? De médico, de louco, todo mundo tem um pouco, né?
E psiquiatra é médico, então a gente acha que sabe o que é. Não, é por causa disso. Procure sempre um profissional. Quando o seu telefone quebra, você leva no profissional, não é isso? Quando o seu carro quebra, você leva no profissional. Quando a sua criança quebra, ela deve ser levada num profissional, tá bom? Então, nossas emoções são geradas pelo contato com o ambiente, tá? A natureza gera em nós emoções positivas e isso ajuda a equilibrar o excesso de emoções negativas que a gente tem por conta das intempéries da vida, das perdas, das frustrações, das tristezas, das decepções. A gente precisa equilibrar isso. Assim como a alimentação, você come na rua por conta do seu trabalho, você come muita porcaria. Que na sua casa o alimento seja puro, que você vá ao mercado, à quitanda, ao açougue, compre alimentos o mais próximo do natural e produza-os em casa para que você faça um equilíbrio entre a porcaria que você, entre aspas, é obrigado a consumir com o alimento mais puro. Você é exposto, você trabalha na frente de um computador o dia todo, você precisa gerar emoções positivas em você e uma maneira mais fácil de fazê-lo é contato com a natureza. Procure o sistema Pomodoro. Trabalhe 25 minutos, pare 5, trabalhe 25, pare 5, trabalhe 25, pare 5. Mas esses 5 que você parar, pelo amor de Deus, não é para parar e entrar no TikTok. É para parar e olhar para o céu, é para parar e respirar, é para parar e tomar água pura, é para parar e dar uma clareada na sua mente. Você vai melhorar a qualidade das suas emoções. As feridas emocionais, que é o tema desta live, elas são consequências da interpretação que nós fazemos dos acontecimentos. Nada, absolutamente nada do que nos acontece é bom ou ruim. Nós é que interpretamos como bom ou ruim. Por exemplo, alguém pode estar dizendo assim, claro que tem coisas que são ruins. O meu pai acabou de morrer, a minha mãe acabou de morrer. É óbvio que isto é ruim. Depende. Se o seu pai ou sua mãe estavam terminais no hospital há anos, em coma profundo, a melhor coisa que poder-se-ia ter-lhes acontecido é morrer. Então não é porque alguém morreu que isso é ruim, não é porque alguém nasceu que isso é bom. Não é porque você perdeu o seu emprego que é ruim, não é porque você foi contratado num novo emprego que isso é bom. Não é porque você rompeu um relacionamento que isso é ruim, não é porque você conheceu uma pessoa legal que isso é bom. Isso é uma relação causa e efeito, é uma relação muito racional, muito cartesiana, muito lógica, e nós não somos seres lógicos, nós queremos ser, mas nós temos apenas 5% de lógica a comandar nossa vida, nós temos 95% de comando inconsciente. E nossa essência é emocional. O neurocientista Antônio Damasio, ele tem um livro fantástico que chama O Erro de Descartes. Descartes foi um filósofo que cunhou a célebre frase cogito ergo sum, penso, logo existo, ou seja, eu sou um ser racional. E Damasio contestou Descartes e disse, não somos seres racionais, nós somos seres emocionais que usamos da razão para justificar as nossas emoções. As feridas emocionais nascem da interpretação que nós fazemos dos eventos. Nada, absolutamente nada é bom ou ruim. Eu não lembro qual livro é do Paulo Coelho, que eu estava lendo. Houve uma fase que eu li vários livros dele em sequência, assim, vários livros dele. E um dos livros, ele conta uma história que ele estava com a esposa dele em um lugar e ele contratou um driver, um Uber, entre aspas, para levar em algum lugar. E o cara chamava Tuque, T-O-O-K. Então o Tuque parou com um jipezinho na frente da pousada do hotel que eles estavam. Eles desceram, entraram no carro, tudo bem. Aí o Tuque saiu do carro, sentou no capô e ficou parado olhando para nada. E o Paulo olhava para a mulher dele e... o que está acontecendo? Desceu, foi lá, tudo bem? E o Tuque... e ficou lá. Passado alguns minutos, o Tuque entrou no carro e falou, agora vamos. Ele falou, não, agora vamos não. Agora você vai me explicar o que foi aqui, isso aqui. E o Tuque disse, eu tive um pressentimento, uma premonição de que a gente ia ter um acidente lá na frente. Então esses 5 minutinhos que a gente parou, fez com que as coisas lá na frente se desenrolassem e a gente pode seguir viagem de uma maneira mais tranquila agora. As pessoas de grande conexão espiritual, eu não estou falando de religião, até porque eu não professo nenhuma. Teilhard de Chardin, um teólogo francês, ele diz o seguinte: não somos seres racionais não somos seres terrestres tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência terrestre. Pessoas de grande intuição, de grande contato com a espiritualidade, não com a religião, com a espiritualidade, grande contato com o seu inconsciente, elas captam esse tipo de informação.
Não temos feridas emocionais pelo que nos acontecem, temos feridas emocionais pela interpretação que fazemos ao que nos acontece. A pior coisa que te acontece, a pior coisa, ela só é pior porque você interpretou assim. Uma perda, uma morte, um rompimento, uma demissão, uma traição, você interpreta como muito ruim. Às vezes, uma perda, uma morte, uma traição, uma decepção, né, é a melhor coisa que pode acontecer, porque a partir dali você toma um novo rumo para a sua vida, você interpreta melhor as coisas, você efetivamente conhece alguém. Quem nunca se sentiu traído por alguém querido? Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de amizade, um relacionamento familiar, um relacionamento profissional. Poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, confiei tanto nela, ela me deu uma facada nas costas. Talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu, porque ali você descobriu quem é ela e se afastou. Se livrou de ter prejuízos maiores a médio ou longo prazo. Talvez alguém abandonar você. Vê a memória aqui de meu pai segurando a bicicleta. Toda criança aprendeu a andar de bicicleta com aquelas duas rodinhas, né? Provavelmente seu pai fez tal qual o meu. Muito tempo com duas rodinhas, um dia ele tirou uma. Então tinha as duas rodas da bicicleta e uma rodinha de lado. E aí eu andava meio tortinho assim. Até o dia que ele tirou aquela uma também, ficou segurando atrás da bicicleta, no banco, né? E me ajudando a equilibrar e tal. E eu dizia pra ele, não solta, hein, não solta. E eu fui pedalando e tal, e eu falei, não solta, e não teve resposta. Quando eu olhei pra trás, ele tava muito lá atrás, ele tinha me soltado há muito tempo. Quando eu tomei consciência de que eu tava pedalando equilibrado sozinho, aí eu caí. Antes de eu saber que eu estava sozinho, eu tava andando de boa. Então, por que é que meu pai me soltou? Porque ele percebeu, ele era um adulto, eu era uma criancinha, ele tinha consciência que eu já sabia andar, eu não sabia ainda que eu sabia andar de bicicleta. Quando ele percebeu que eu poderia andar sozinho, ele soltou. Foi a melhor coisa que ele fez. Por quê? Porque a partir dali eu tive consciência de que eu saberia andar de bicicleta sozinho. Então, feridas emocionais nascem da interpretação que fazemos, e nós interpretamos que aquilo foi ruim. Poxa, meu pai soltou, e eu era uma criança, não sei o que lá. Outra, ele me ensinando a nadar, explicou uma vez, 2, 5, 10 vezes, etc. E me colocou sobre os braços aqui, eu fiquei atravessado, e eu ia batendo os pés, né, na piscina, os pés e as mãos e tal. E um momento, ele pegou e me jogou lá no meio. Jogou no meio e saiu da piscina. E eu... E tal, eu fui nadando, saí da piscina chorando, ele sentadão lá na espreguiçadeira. Aí eu me aproximei chorando. Você me jogou na piscina, me jogou lá dentro, eu não sei nadar. E ele perguntou, como é que você saiu de lá? Eu falei, nadando. Eu não sabia que eu já sabia nadar. Ele sabia que eu já sabia nadar. Então ele me jogou lá e falou, sai. Então, as nossas feridas emocionais nascem das interpretações que nós fazemos por conta de uma série de fatores que a gente já viu nas outras lives. Por conta dos nossos filtros de crenças e de valores, por conta da nossa hierarquia de valores. Eu me achei traído pelo meu amigo, porque aí vem um valor meu, porque blá blá blá, eu jamais faria isso pra ele. Olha só, como eu não faria tal coisa, eu espero que ele não fizesse também. E eu não entendo que ele é outra pessoa, que ele tem outro critério, ele tem outra sequência, outra hierarquia. Estão entendendo, gente? Está muito filosófico. Hoje eu estou até sentado aqui. Ó. Normalmente eu uso o Flipchart, né? E eu faço umas coisas, eu escrevo. Hoje eu fiquei sentadinho aqui, porque o tema pede um pouco mais de... Eu acho, no meu mapa, né? O tema pede um pouco mais de meditação sobre ele, um pouco mais de foco. Eu desfoquei o fundo aqui de propósito. Alguém fala comigo aí que pra mim travou o... Como chama isso aqui? Ah, tá. Aqui, ó. Pera aí. Voltou. Desculpe. Opa! Ai, meu Deus. Ai. Deixa eu cancelar aqui. Gente, desculpem aí. Havia travado aqui o meu... Como chama isso? Livro incrível. Boa, vou ler de novo. Li há uns 12 anos. Acho que estamos falando do livro do Paulo, né? Tá ótimo. Já entrou, tá maravilhoso. Obrigado, Alex. Alexandra ou Alexandra? Aí eu já não sei. Obrigado, Julie. Doutora Julie. Ok, então, ó. A programação neurolinguística, ela nos dá possibilidade de interpretar, a minha língua não faz, interpretar qualquer evento do jeito que a gente quiser.
Dizemos assim, PNL, os fatos são inevitáveis, o sofrimento é opcional. Então, não importa o que acontece, importa como você interpreta o que acontece. As ferramentas, de novo, todo dia eu falo isso, né? PNL não é um conjunto de ferramentas, PNL é mais do que isso, é uma estratégia de excelência. Então, quando você entende o todo, nós estamos na 35ª live aqui, quando você entende o todo, você desenvolve estratégias que podem ser usadas as ferramentas. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um convite aqui, ó. Fazer um convite. Alguém que esteja assistindo aqui, alguém que esteja assistindo e que esteja passando por uma dor emocional, uma ferida emocional, que gostaria de uma intervenção, mas precisa entrar ao vivo aqui, vai dividir tela comigo. Então, não quero aparecer, não dá para fazer. Eu quero fazer uma intervenção com alguém que esteja com alguma ferida emocional aberta. Se é ferida que está aberta, quando fecha vira cicatriz, né? Se alguém tem e quer participar comigo aqui, mas tem que entrar ao vivo aqui, vai falar eu quero, a gente chama aqui, tá bom? A Kátia, preciso treinar, pois quando vejo as lágrimas já estão caindo. Kátia, tudo é treino, tá? Todos nós temos intempéries na vida, né? Perdas, decepções, surpresas desagradáveis. E aí, a inteligência emocional, que é o tema do curso que eu vou dar em São Paulo, dias 21 e 22, a inteligência emocional, quanto mais desenvolvida ela for, mais recursos a gente tem para lidar com essas coisas que acontecem, tá? Coisas ruins vão acontecer para sempre, coisas que interpretamos como ruins vão acontecer para sempre. E a gente, uma boa estratégia, está preparado para isso. Eu e a coragem, então, Alexandra ou Alexandra, tem que ter coragem. Se alguém tem aí algum tipo de ferida emocional e quer resolver agora, mas vai ter que entrar ao vivo comigo aqui. Tem que entrar ao vivo para dividir tela. Eu chamo aqui pelo quadradinho aqui, sei lá como é que faz. E a pessoa entra aqui e a gente faz uma intervenção para mostrar como é que a programação neurolinguística pode ser aplicada de maneira efetiva também em questões de feridas emocionais. O que é uma ferida emocional? Quem está chegando agora? É a interpretação que nós fazemos de algum evento. Essa ferida, enquanto ela não fecha, chama ferida. Quando fecha, chama cicatriz. Cicatriz não dói. Todos nós temos cicatrizes. Todos nós temos físicas. Todo mundo tem. Todo mundo. Estou generalizando porque todo mundo tem. Um bebê, ao nascer, já é feito ali um corte no umbigo, no cordão umbilical dele. O umbigo nosso é uma cicatriz. Tá? O umbigo é uma cicatriz. E nós vamos desenvolvendo cicatrizes pela vida. Um corte, um arranhão, etc. E as cicatrizes emocionais, essas não dá pra gente ver. Mas elas estão aí. Uma ferida emocional está aberta. Uma cicatriz é uma marca de que uma ferida foi cicatrizada. Alexandra, isso aí é desculpa, né? A gente tá sabendo que isso aí é desculpa, né? Descabelada. Música da Gal Costa. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Nos meus cursos eu faço uma provocação. Eu digo assim, o que é que você quer na vida? Escreve no papel aí, não precisa mostrar pra ninguém. O que você mais quer na vida e não conseguiu ainda? O que você quer? Aí as pessoas põem lá um monte de coisa. Aí eu pergunto em seguida, agora você vai escrever, ninguém vai ver, só você escreve aí. Você já escreveu o que você quer na vida e não conseguiu ainda? Agora escreve aí, por que você não conseguiu ainda? E a pessoa põe lá um motivo qualquer. Aí eu falo, não precisa ler porque eu sei, qualquer motivo que você põe chama desculpa. Tá bom, Alex, então bora lá. Você vai clicar no... Tem um coisinho aí pra você participar, uma câmerazinha com um número mais, o símbolo de mais. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui. Acho que eu consigo sim, vamos ver aqui, ó. Cadê você? Cadê você? Aqui, Alexandre. Um convite. Se não aparecer, você clica na câmerazinha com um sinal de mais. Aí vai aparecer para mim aqui que você quer participar. E aí eu te aceito aqui. Aí acho que já... Aí, agora eu vou desafixar os comentários para que a gente possa... Cadê? Desafixar os comentários para que a gente... Cadê você, mulher? Eita. Sumiu, eu não tô vendo, não. Aí, agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Aê! Bom dia.
Bom dia. Agora, primeira coisa, como é o seu nome? Alexandra ou Alexandra? Alexandre. Alexandre. Igual chá. Chá. Não é Cassandra. Alexandra com X. Alexandra Sim. com X. Ale, onde é que você mora? Em Onde? São Paulo. São Paulo São Paulo. onde? Ah, na Zona Leste. Zona Leste Zona somos Leste, nós. próximo à Moca. A Moca, Belo, estudei na São Judas, meu. São Judas é na Ah, Moca. minha filha também se formou. Minha filha também se formou arquiteta na São Judas. Que legal. Eu formei em Comunicação Social e Jornalismo na Universidade de São Judas Tadeu. Ai, que Ale, bom, que bom. vamos Você era lá. daqui. Vamos lá, Ale. Ai, que Você não vergonha. precisa... Não, relaxa, amor. Relaxa. Presta atenção. Você não precisa entrar em detalhes, tá? Não precisa falar nomes, situações, você não precisa falar nada disso. Só o que eu preciso saber é o seguinte. Dá só o nome disso, dessa dor emocional, dessa ferida emocional que você tem. É tristeza, é frustração, é decepção, é mágoa? Dá um nome pra mim. Uma tristeza, Você chama de tristeza. angústia, uma angústia. Você chama de tristeza ou você chama de angústia? Ai, eu acho que angústia. É angústia, tá bom. Tá bom, confia em mim, Alex. Vai ser a última vez que você vai sofrer por causa disso, tá bom? Vai ser a última vez, tá? Ai, não, Entenda então só. vamos mudar pra tristeza, porque eu fico muito triste. Muito. Você tá triste? Tá bom. Sim. Tem uma outra música. Pra mim tudo é música. Tem uma outra música que é Eu tava triste, triste. É Zé Cabaleiro. Eu tava triste, tristinho. Mas não sei o que lá do que. Um suburbano. Nananina. O que aconteceu aí? Abriu pra quê? Saiu o gato? A cachorra. Só as cachorras. Qual o nome dela? É a Aisha, meu bebê de 8 aninhos. Tá bom, tá bom. Então vamos lá, Alex. Você chama tristeza, né? Isso que você está sentindo. Tá bom. Presta atenção. Concentra nisso que você chama de tristeza agora. Lembra? Vai ser a última vez que você vai sofrer. Então pensa um pouco. Pensa na situação que gera isso aí. E fala pra mim, de 0 a 10, quão intensa é essa tristeza? 0 é nada, 10 é absolutamente muito, muito triste. 0 a 10 é quanto? 10. 10. Tá bom. Quando você pensa na situação, imagina que eu sou uma criança de 5 anos. Explica pra mim, essa situação que você pensou, ela parece com o quê? Com a dor do abandono. Me sinto abandonada. Abandonada? Com a dor do abandono. Me A sinto dor do abandonada. abandono. Ok, ok. Que imagem vem na sua cabeça quando você pensa na dor do abandono? Que imagem que vem? Sozinha. Me sinto muito sozinha. Sozinha, sem ninguém. Tá. Quando você se imagina sozinha, como é a imagem? Você tá onde? Você pensa sozinha, qual que é a imagem que surge na sua cabeça? Eu me sinto uma criança sozinha, abandonada. Uma criança sozinha. Onde? Onde? Essa criança que você imaginou tá onde? Numa casa. Uma casa. Uma casa. Tá dentro ou tá fora da casa? Tô dentro. Tá dentro da casa. Em que parte da casa que você tá? Então, essa casa agora me remeteu também ao útero da minha mãe. Também. Ok. Me senti já. Tá bom. Porque Legal. eu passei por isso, entende? Eu sofri. Sofreu o quê? Minha mãe. Então, a minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe me deixou no hospital para adoção. Então, fui filha adotiva. Então, Legal, eu tenho essa legal. tristeza. Já entendi. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, Alexandre. Tá bom, fecha os olhos um pouquinho. Isso, mantém os olhos fechados do jeito que você fez aí. Dá uma respirada bem profunda. Respira. Pelo nariz. Solta pela boca, soprando como se fosse um canudo. Um canudo. Todo ar.
Isso. Quando acabar, você faz de novo. E pelo nariz, só pro canudinho. E mais uma vez, falei, puxa pelo nariz, só pro canudinho. E solta seus ombros agora, relaxa, relaxa, relaxa. Deixa sua mente inconsciente te levar uma viagem no tempo e no espaço, no seu tempo, no seu espaço. E deixe-se voltar lá no útero da sua mãe. Um lugar quente, agradável, confortável, seguro. Isso. Sinta-se envolvida, abraçada. Isso. E agora, como se fosse um filme, que você tem aquele controle remoto, você está vendo um filme, você vai pegar o controle remoto, apertar para frente, o FF, você já nasceu, você está lá no hospital, você já nasceu, isso, está lá. Agora preste atenção, presta atenção. Sinta-se lá no hospital, e em frente a você é um vidro, onde as pessoas te olham, lá de fora. Isso. Agora, comece a imaginar quantas pessoas estão te olhando lá de fora. Imagine que você consegue ouvir e entender o comentário delas. E elas dizem, olha que bebê linda. E a outra diz, como é bonitinha. E a outra diz, eu quero pra mim. E a outra, não, 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 é minha. Não, eu cheguei primeiro. Não, e você começa a ouvir essa disputa por você. Não, eu que quero, não, eu que quero, não, mas eu posso, não, mas eu cheguei primeiro, eu que quero. E as pessoas começam, entre aspas, a brigar. Não, é minha, eu que quero, eu que quero. Isso vai gerando em você uma sensação muito boa de eu sou querida. Olhe como as pessoas disputam a minha atenção. Olhe como as pessoas me querem, me desejam. E aí o filme vai passando e alguém efetivamente te escolhe. Na verdade, foi você que escolheu. Com um olhar, um sorriso, um gesto, você escolheu alguém para chamar de mãe, para chamar de pai. E essas pessoas te embrulham numa roupa e num véu de amor e te levam para casa. E no trajeto, você ainda é um bebê, mas você vai desenvolvendo a sua consciência de que você foi escolhida. 99,99% das outras pessoas no mundo foram aceitas. Ah, nasceu, tá bom, é meu filho, vou criar. Você foi escolhida. As pessoas brigaram para ter você. As pessoas se cotovelaram, não, é minha, e você escolheu quem teria a honra e o privilégio de ser a sua mãe. Você escolheu quem teria a honra e o privilégio de constituir a sua família. Você foi escolhido. E no caminho de casa, no trajeto para sua nova casa, a sua primeira casa, você vai sentindo essa sensação e se concentra nela e do seu jeito, Alexandre. Você faz com que essa sensação fique 2 vezes mais intensa. Mais intensa, mais a sensação de amor, de escolha, de privilégio. E faz com que ela envolva você como uma bolha protetora. E te envolve. Você fica envolto em amor, em privilégio. E você diz para você mesma, eu fui escolhida. E você se imagina chegando no seu primeiro lar, e aquele bercinho, e aquele quartinho preparado, e as roupinhas. E o filme agora vai passando numa velocidade um pouco maior, você vai crescendo com a menininha querida, sendo ensinada a andar, a falar, a comer com os talheres, ensinando a escrever, e vai passando o filme mais rápido. E você indo para a escolinha, e você conhecendo seus novos amiguinhos, e vai passando mais rápido. E você crescendo menina, adolescente, os amiguinhos, os namoradinhos, e você vai crescendo mais rápido, e o filme vai passando, e você chega aí onde você está hoje, sentada nessa cadeira, me ouvindo, assistindo essa live. E você percebe que quanto mais o tempo passou, quanto mais ele vai passando, maior vai crescendo em você a sensação de eu fui escolhida. Eu fui ainda mais amada do que as pessoas que foram apenas aceitas. Ok, meu primo nasceu, a minha tia falou, tá bom, nasceu, eu vou criar. Ela aceitou o seu primo. O seu vizinho nasceu, a mãe dele, o pai dele falou, nosso filho, vamos criar. Eles aceitaram. Você foi escolhida. Você não só foi aceita, você foi aceita e escolhida. Você é uma privilegiada. Você é um ser especial. E a partir de hoje, toda vez que você se olhar no espelho, olhar uma foto sua, uma memória sua, externa ou interna,
esta sensação de eu fui escolhida vai brotar de você como se fosse uma fonte inesgotável de amor e de privilégio. Deixe-se envolver por essa sensação, inspire isso, deixe penetrar dentro de você, ocupar o seu sangue, células, ossos, nervos, tendões, e repita mentalmente com a sua própria voz: eu fui escolhida. Eu sou e sempre fui muito amada. E a cada dia eu farei por merecer esse privilégio e esse amor. Isso. Pode abrir os olhos, mulher? Tem relógio aí perto de você? Que horas são? Você sabe a hora? Não sei, não sei. Eu também no tempo. Deixa eu só olhar aqui, senão a gente acaba de repente. Tá. Como você está se sentindo? Ai, uma sensação maravilhosa, né? Ficar pensando assim, eu fui escolhida, mudou, né? Já mudou a chavinha. Entende? Não importa o que acontece, importa como a gente interpreta o que acontece. Meu sonho é fazer um curso de PNL. Eu estudo psicanálise. 21 e 22 tem curso de inteligência emocional aí em São Paulo, mulher. Tá esperando o quê? Bora lá. Tá na minha bio, tem link na bio aí. Vai lá e dá uma olhada. Vambora lá fazer esse curso e melhorar ainda mais. Agora você vai ficar insuportável, porque você vai olhar para as pessoas e falar: eu fui escolhida. Tá sentindo bem? Tá bem? Tô. Legal. Ai, gratidão. Lógico que eu tô. Maravilha. Gratidão, Maravilha. pode falar com você, meu Deus. Fala comigo depois aí pra gente conversar sobre o curso, tá bom? Gratidão. Eu vou encerrar aqui porque eu não sei quanto tempo a gente tem. De repente acaba a live no meio da conversa. Fica bem, grato pela oportunidade, tá? E eu não sei tirar você daqui, então você precisa você mesmo sair aí. Também não sei. Deve ter um X em algum lugar aí. Aqui. Vai lá, clica aí e vê o que acontece. Mas fica na live. Aí ela saiu. Agora o que eu faço aqui, meu Deus? Desbloquear. Cadê? Ativar comentários. Aí. Aê! E aí, pessoal, acompanharam a intervenção? Entenderam o que a gente fez aqui? Eu fiz na prática aquilo que eu estou falando desde o início da live. Não importa o que acontece, importa como você interpreta o que acontece. Pessoas que foram adotadas, a tendência natural é elas olharem para o lado da rejeição. Eu fui abandonada pelos meus pais biológicos. Criatura, se você foi adotado, você foi escolhido. Você pode olhar para o lado que você foi rejeitar, como você pode olhar para o lado que foi obrigado para me ter, para ter eu como filho, como parente, como pessoa na vida. É como vamos pensar aí, cara, um jogador de futebol, cara, quando ele é muito bom jogador, tem uma disputa. Não, vem jogar no meu time, não vem no meu. Não, vem pra cá, eu quero você. Por que as pessoas querem muito um jogador? As pessoas, né? Os clubes de futebol querem muito um jogador. Porque ele é bom, ele vai acrescentar. Por que as pessoas querem adotar um ser humano? Porque ele vai acrescentar. Um ser humano adotado é um ser especial, é um ser escolhido. Opa, oh meu Deus, eu tô apertando aqui, ó. Muito top, levando esta emoção pra vida. Parabéns, Cash, por ser esse profissional, se permitir esse processo maravilhoso, mudança de representação. Tu é muito foda. Graças, pô. Vem fazer curso em Brasília, cara. Ô, doutora Adil, eu preciso de organizadores. Vamos conversar depois no privado aqui. Talvez possa me ajudar a encontrar alguém que possa organizar. Parabéns, Alexandra. Só de assistir a gente já muda coisas dentro da gente mesmo. Essa ideia, Tamara, isso em psicologia chama aprendizagem vicária. A gente aprende por experiência própria, né? Vivenciando uma situação, ou observando. A gente aprende muito observando. Você olha e fala, e aquilo não é bom. Você olha e fala, puxa, aquilo é bom. Você olha e fala, puxa, isso me deu um insight. É por isso que eu martelo aqui todos os dias. A gente é bombardeado o tempo todo de estímulos e nós temos como escolher que estímulo a gente quer que nos afete. Nós temos a rede social que pode ser usada para uma live como essa, para as outras 34 que eu já fiz.
Ou você pode usar a rede social para ficar olhando gente morta. Você pode usar a rede social para acrescentar informações que vão elevar o seu nível de consciência acerca de você mesmo ou do outro. Ou você pode usar a rede social para ficar fazendo... Você pode tudo. Eu não estou falando com a Tamara, eu estou falando com todo mundo, né? E aquilo que nós somos expostos vão gerar os nossos filtros de percepção. A gente vai ver o mundo de acordo com os estímulos que a gente tem. Ó, meus estímulos aqui, ó. Eu dou live todo dia, eu compartilho conteúdo todo dia porque eu tenho conteúdo, porque eu vou buscar aqui. Eu busco nos livros, eu busco nas outras lives, eu busco em cursos, eu busco em podcasts. E eles estão à minha disposição e estão à sua disposição também. O que você faz com o seu tempo vai gerar aquilo que você sente. Vai gerar a sua inteligência cognitiva ou emocional. Falar em inteligência emocional, 21 e 22 tem curso de inteligência emocional em São Paulo. Link na bio. Eu não sei quanto tempo falta. Eu tô sem relógio aqui. E graças pelos feedbacks, pessoas. Graças. Essa live vai ficar salva. Elas ficam aqui uma semana, tá? Depois elas vão pro... Depois não, em paralelo, ao mesmo tempo elas vão pro YouTube. E aqui elas ficam só uma semana. Então, quando terminar, já passa pra gente que tá sofrendo aí. Todo mundo tem alguém que tá sofrendo. Todo mundo tem. Sofrimento faz parte da vida do ser humano, porque nós não fomos ensinados a interpretar as situações e procurar o lado palatável, o lado bom. Tudo tem um lado bom, tá bom? Tudo tem um lado bom. Eu gosto da frase que diz assim, ó, feliz daquele que consegue rir de si mesmo, jamais perderá o bom humor. Toda vez que eu me fodo com frequência, por quê? Porque eu dou muita risada de mim mesmo. Eu dou muita risada, eu falo muito sozinho, em voz alta. A minha mãe um dia passou no ônibus e me viu na rua. Aí chegou em casa e falou pra minha irmã, seu irmão fala sozinho? Minha irmã disse, mãe, todo mundo fala sozinho. E a mãe disse, mas ele discute. Então, quando algo ruim acontece, ruim não, quando algo negativo acontece, eu dou muita risada. Eu falo, eita que pariu, o que falta agora? Me fudi de novo. Caralho, que não sei o que lá. Eu dou muita risada de mim mesmo. Eu dou muita risada das situações. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa assim, ó. Se o meu problema não tem solução, então não tem problema. E se o meu problema tem solução, então não tem problema. Ora, se de qualquer forma eu não tenho problema, por que é que eu vou sofrer? Capite? Essa é uma maneira de pensar que a PNL me ensinou. Programação neurolinguística é uma estratégia de excelência. Quando você aprende como pensar, você modula. E para você modular, isso é a receita. Agora, os ingredientes você escolhe. Que livros você vai ler, que lives você vai assistir, que podcasts você vai acompanhar, que pessoas você vai prestar atenção. Quem são os seus mentores? Quem você vai... Para quem você vai mandar essa live aqui? Quem você acha que merece fazer uma ressignificação de contexto? Existe ressignificação de conteúdo e ressignificação de contexto. Eu fiz aqui uma ressignificação de contexto com o Alexandre. Para quem você vai mandar essa live quando terminar aqui? Quem você marcou já? Quem você mandou um aviãozinho? Todo dia tem 8 da manhã. Todos os dias aqui ao vivo no Instagram. Você está vendo gravado no YouTube. Todo dia tem no YouTube também. Você termina aqui, eu coloco lá. E depois elas ficam só na minha plataforma Castflix, tá? Então, ó, eu não sei quanto tempo tem e já houve dias aqui que acabou de repente. Carlinhas, o senhor tem organizador em Porto Alegre? Não, Carlinhos. Gostaria de ajuda nesse sentido, se você estiver por aí. Pessoas, querem meus cursos em qualquer lugar do Brasil? Ajuda a organizar. Eu já dei cursos quase todo o Brasil e em outros 5 países. Todos com organizador, tá? É muito desafiador fazer remotamente. Organizar daqui tem muito detalhe que o local resolve e a gente nem... Eu já contei isso. Eu fiz um curso remoto uma vez, lá de São Paulo, eu organizei um curso em Belo Horizonte. Tudo pela internet. Eu achei um hotel, uma sala de aula, não sei o quê, papapá, boa localização, fechei e tal, fui. Aí eu cometi um deslize. Quando eu cheguei em BH, eu fiz um check-in e fui andar. Eu faço isso. Eu faço check-in, põe uma bermuda no tênis e vou andar. Eu gosto de andar. E fui andar. Andei, jantei, tomei cerveja, sei lá. Quando eu voltei já à noite, eu ia subir pro quarto, eu parei na recepção. Falei, eu vou dar um curso amanhã, me presta a chave da sala de treinamento.
O sujeito me deu a chave e quando eu abri, a sala de treinamento era menor que o meu quarto. Né? Era muito pequeno. Eu voltei na recepção e falei, acho que você me deu da sala errada, é da maior. E ele disse, não tem duas, só tem uma. Eu gelei, porque já era tarde da noite, não havia como eu providenciar uma outra sala. O curso já era no outro dia, pela manhã. O que aconteceu? Eu fechei por foto. Então existe um tipo de lente de câmera, chama grande angular, e ela dá a impressão de amplitude. O curso foi horroroso. Você tem ideia como é que foi? Eu, professor, fiquei fora da sala. Eu montei a turma de modo que elas ficavam de frente para a porta. Todo mundo coladinho, parecia um ônibus. E eu fiquei fora da sala para poder falar. Foi uma experiência muito desagradável para os alunos, frustrante para mim, e que serve como aprendizado. O ideal para se fazer organizar cursos é que se tenha um organizador local, para que veja vários e vários detalhes. Eu fixei aqui, errado, desculpa, eu fixei desafixar aqui. Eu fixei desculpa, enfim. Das emocionais, era isso o nosso, é isso, era não. É este o nosso tema. Pessoal, eu não sei se está acabando, provavelmente está acabando, né? Então, alguma dúvida, curiosidade, pergunta, feedback, elogio, ameaça. 21 e 22, Inteligência Emocional em São Paulo, é um workshop eminentemente prático. A gente vai explicar mais detalhes, né? O que são emoções, o que é os 9 tipos de inteligência do Howard Gardner, a inteligência emocional, que foi popularizada por Daniel Goleman, não foi desenvolvida o conceito por ele, foram 2 outros psicólogos, mas o Goleman é o embaixador da inteligência emocional, com quem eu tive a honra de fazer curso presencial. Nós vamos entender como é que isso funciona dentro do cérebro humano, como é que a gente interpreta, como a gente viu aqui, como é que a gente interpreta as situações, como é que a gente aprende a instalar um botãozinho do foda-se. Ah, cara, eu não posso fazer nada, então foda-se. Não vou me preocupar. Não se preocupe com aquilo que você não pode resolver. A fome no mundo. Você pode resolver? Então vai lá e resolve. Você não pode resolver? Cuida da fome no seu quarteirão. Cuida da fome na sua rua. Cuida da fome do seu vizinho. Cuida da fome na sua casa. Jordan Peterson, né? Falei ontem, Jordan Peterson, psicólogo, ele disse, quer mudar o mundo, comece arrumando as suas gavetas. Então, é muito grande você se preocupar com o problema macro. Fome no mundo, a paz mundial, resolve micro, tá? Porque problemas macro vão gerar em você ansiedade. Por quê? Porque a gente é muito pequeno diante de um problema macro. E aí eu não tenho o que fazer, eu fico mal. E aí gera toda uma cadeia de consequências. Eu fico